vamos começar aqui. A gente está dentro... Perdeu 1 minuto do quarto acadêmico, que é a nossa tolerância, então a gente não está exatamente... Então, 1 minuto atrasado em relação ao tolerável. A mesa de hoje, de agora de manhã, é regulação nos trópicos, né? Seguindo nessa nossa agenda aqui de direito e desenvolvimento, em que nós procuramos entender o direito no seu contexto, quer dizer, como é que as coisas, os institutos jurídicos funcionam no Brasil, quais são as suas especificidades, enfim, agora um debate sobre regulação. Originalmente, seguindo a lógica geral do nosso seminário, aqui da nossa conferência, os temas foram pensados em função das agendas dos professores do programa, né, que debateriam então com os seus convidados, e essa agenda foi então pensada para o professor Carlos Ari, que, no entanto, teve um problema de saúde, espero que não grave, mas ele está de repouso, ele não pôde vir, nos comunicou ontem isso. Então, nós não teremos aqui um apresentador da casa, excepcionalmente. Como, enfim, por coincidência ou não, né? Esse é um tema que eu também com o qual eu costumo trabalhar. Eu não vou fazer uma apresentação, mas eu vou, de certa maneira, procurar reagir um pouco mais extensivamente em relação às apresentações do Diogo e da Mariana, que são, na verdade, meus coautores, a gente trabalha muito junto, enfim, para ter uma fala da casa aqui também nesse tema, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o professor Diogo Coutinho, professor de Direito da USP, agradecendo a sua presença, Diogo. Muito bom dia a todas e a todos. É uma grande honra e motivo de muita satisfação para mim estar aqui na FGV Direito São Paulo, em especial nesta ocasião em que a casa celebra os seus 10 anos do programa de pós-graduação. Eu gostaria de, antes de mais nada, cumprimentar a Escola de Direito da GV por esse feito, por ter inovado em tantos aspectos no ensino do direito e também no que diz respeito à sua proposta para pós-graduação. Como alguém que se considera amigo dessa instituição, eu fico muito feliz em ver que vocês não apenas completaram uma década com um mestrado super bem sucedido, como ainda conseguiram melhorar o seu posicionamento, a sua nota na CAPES. Eu fiquei muito feliz quando o professor Mário Shapiro me deu essa notícia há poucos dias. Sei que com isso vocês podem ter agora um programa de doutorado, que para mim também foi motivo de muita felicidade. Eu faço votos de que a FGV continue apostando num programa tão qualificado de pós-graduação, para além também, claro, da sua graduação, como vocês têm feito. Então, eu só queria registrar a minha satisfação e parabenizar a comunidade acadêmica, os professores e os pesquisadores dessa escola, os alunos, aqui na pessoa do professor Mário Shapiro, meu velho amigo e parceiro de pesquisa, de tantas aventuras acadêmicas, por esse grande feito. Vamos lá. Eu convidado a falar sobre regulação, me senti tentado a fazer algo um pouco provocativo, com os riscos que isso traz naturalmente, porque algo do que eu vou dizer tem uma certa nota caricata. Eu vou explicar um pouco melhor por que eu estou dizendo isso. Vou fazer algumas simplificações, apenas para levantar um debate que eu acho necessário a respeito do modo como nós, nos últimos 20 anos, desde as privatizações do final dos anos 90, temos construído esse arcabouço regulatório, esse arcabouço institucional, que é também jurídico no campo da regulação, de forma que eu considero muito hesitante, muito atabalhoada, muito insuficiente. E, para isso, como eu disse há pouco, eu vou fazer uma fala ou uma apresentação em formato provocativo, com alguns tipos ideais ou caricaturas que depois a gente pode discutir, e peço que vocês dêem um certo desconto, porque o propósito é justamente fomentar esse debate e esquentar um pouco a discussão. Quero muito ver
que é a professora Mariana Mota Prado, também uma grande amiga e também parceira de muitos trabalhos, de muitos anos, e o professor Mário tem a dizer a respeito disso, para além, obviamente, dos colegas que estão aqui. Estou muito feliz de ter a professora Marta Rett aqui do meu lado, uma pessoa que eu admiro tanto e está aqui nessa mesa também. Muito obrigado, Marta, por ter chegado mais cedo para nos assistir. Queria dar um abraço no Oscar, se vocês me permitem, mais esse cumprimento aqui, pessoal, pela gentileza de estar aqui, de te ver aqui. Obrigado, Oscar, prazer. Vamos embora, vamos adiante. São poucos slides, são 3 coisinhas que eu queria dizer sobre esse tema provocativo e essa formulação que eu imagino que tenha vindo do Mário e do Carlos Ari, em torno da ideia de regulação nos trópicos e a pergunta: o que é que funciona para países em desenvolvimento e desiguais? É quase uma redundância, países de desenvolvimento e desiguais. E o que eu me referia há pouco como sendo 3 etapas ou 3 pontos são esses aí. São 20 anos de construção paulatina, desde 97, me parece que esse é um marco razoável, quando o sistema Telebrás foi privatizado, está completando, portanto, agora 20 anos, e a Anatel, a primeira agência reguladora a ser efetivamente estruturada no país, passou a contar com uma estrutura mínima, junto com a ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico. Em seguida, uma discussão rápida sobre se nós vivemos ou não uma crise da regulação no Brasil e uma proposta teórica, não muito elaborada, não diria que isso é uma teoria acabada, acho que está longe disso, para a gente poder pensar o que seriam os contornos de uma regulação para um país como o nosso, evitando 2 extremos, o extremo de querer reinventar a roda e fazer tudo como se não houvesse exemplos, experiências, teorias relevantes para considerar, ou seja, sem querer fazer uma jabuticaba, no sentido mais caricato da palavra, mas tampouco sem querer, no outro extremo, adotar modelos e experiências que eventualmente deram certo ou que foram experimentadas em outras partes, sem qualquer tipo de adaptação ou sem qualquer tipo de cuidado em relação ao nosso contexto. Então, entre esses 2 extremos é que eu queria propor nessa última parte alguma reflexão provocativa. O meu argumento aqui é o de que a regulação, para falar isso numa frase curta e grossa, a regulação nunca foi levada a sério nesse país. Seja porque, no início, quando o arcabouço das agências reguladoras foi criado, houve um certo esvaziamento da capacidade de formulação de política pública no campo dos setores regulados. O que eu quero dizer com isso é que, no meu diagnóstico, o que aconteceu no início foi que as agências reguladoras tiveram uma certa pretensão excessiva de superar e de substituir a própria capacidade de formulação da política setorial, que deveria ficar a cabo dos respectivos ministérios. Eles, obviamente, não foram extintos, mas as agências reguladoras foram de tal forma insuladas em relação aos ministérios e a sua respectiva capacidade ou competência para formular política pública, que os reguladores ficaram soltos demais. Essa é a minha forma de entender o que aconteceu nos anos Fernando Henrique. Houve uma aposta num modelo de Estado regulador, evidentemente que essa é também uma caricatura, porque não existe uma transformação radical do tipo que a gente às vezes ouve e até usa como forma de expressão, uma transformação radical de um Estado que era empresário. A gente ouve isso com frequência para um Estado regulador. Isso é uma falácia. Essas coisas não acontecem dessa forma. O que houve foi a criação de uma nova camada institucional e de forma de atuação do Estado no campo econômico, que é a regulação. De qualquer modo, o que eu dizia é que, no meu diagnóstico, houve um certo esvaziamento do planejamento setorial, que é estratégico, que independe de ideologias de plantão, ou ideologias que estão eventualmente ocupando o governo federal, seja porque o setor de infraestrutura, dos serviços públicos, é absolutamente crucial para o desenvolvimento do país, seja porque a regulação não admite, pelo menos em boa medida, não admite um debate puramente ideológico, mas mesmo assim, e que, portanto, é importante e necessário, é imprescindível que haja
combinado com a criação de um arcabouço regulatório, uma reflexão sobre os investimentos e a criação de um estoque de infraestrutura importante para o desenvolvimento do país. Eu acho que isso se perdeu, talvez por um excesso de preocupação com o que deveria ser uma característica da regulação, em várias partes do mundo, que é a autonomia. Eu acho que a gente exagerou nesse ponto e criou agências reguladoras não apenas autônomas demais em relação ao controle social e ao controle por parte do próprio Estado, como criou agências reguladoras incapazes de dialogar e de receber os influxos necessários por parte dos formuladores das políticas públicas, porque estes, por sua vez, foram enfraquecidos e esvaziados em detrimento da criação desses órgãos. Essa é uma hipótese que eu gostaria de ter mais tempo para elaborar, mas, enfim, vai aqui na forma sintética de uma provocação. Houve também loteamento político, é inevitável que isso aconteça no campo da regulação, as indicações são necessariamente políticas, mas existem certos filtros em todas as partes destinados a mitigar indicações que sejam puramente políticas, puramente de ocasião, e eu acho que esses filtros vêm falhando não apenas no início, nos governos Fernando Henrique, mas também em todos os governos que sucederam o governo Fernando Henrique. E isso é uma constante. As indicações políticas na barganha cotidiana das trocas políticas têm contaminado as agências reguladoras como regra. Evidentemente que há exceções e há reguladores de altíssimo nível técnico, mas eu acho que a regulação não foi inteiramente protegida do varejo político que envolve, como regra, a negociação de cargos, mas isso é perigoso no caso da regulação. Os governos Lula 1 e 2 e Dilma 1 e meio, o que nós vimos foi algo diferente, mas igualmente problemático em termos de efeitos. Nos primeiros dias em que o presidente Lula, ex-presidente Lula, chegou ao Palácio do Planalto, ele disse uma frase que eu nunca esqueci, que eu acho que é simbólica da sua visão em relação ao arcabouço regulatório brasileiro, que era: as agências são uma terceirização do Estado. Nada mais cético, para dizer o mínimo, em relação à regulação, do que um presidente da República dizer isso. Mal sabia ele, talvez soubesse, mas, enfim, assim ele disse, que as agências reguladoras não são necessariamente algo ligado a uma agenda neoliberal, só porque no Brasil elas foram criadas no momento de privatização. As agências reguladoras, tal como elas são hoje, elas são uma invenção rooseveltiana, da década de 30 nos Estados Unidos. Elas são sinônimo muito mais de Estado presente na economia do que qualquer outra coisa. Entretanto, foram descritas como uma espécie de terceirização do Estado e foram sabotadas, entre aspas, faço questão de ressaltar as aspas, por várias formas, de diferentes maneiras, seja porque elas foram privadas de orçamento, seja porque elas ficaram, acho que esse é um ponto, entre outros importantes que a professora Mariana Mota Prado vai trazer depois, mas elas foram submetidas a longos períodos de vacância. Acho que a professora Mariana Mota Prado tem aí algo importante a dizer sobre a relação entre o presidente da República, a presidência da República, o executivo e as agências reguladoras como parte da administração indireta. E, evidentemente, o processo de loteamento político continuou. Estou fazendo aqui uma síntese muito apertada. No atual governo, o que a gente vê é uma indefinição e uma agenda muito lacônica em relação à regulação. Nos primeiros dias de governo Temer, o que nós ouvimos vagamente foi uma menção ao PL 6621, que, entre outras coisas, cria alguns aperfeiçoamentos, análise de impacto regulatório, alguns mecanismos de controle social das agências, mas, por razões que têm a ver com o legislativo, mas imagino que também tenham a ver com a agenda de prioridades do executivo, isso não foi adiante, isso ficou apenas no plano da retórica, então nada aconteceu, salvo engano meu, no plano do investimento institucional do governo Temer no campo da regulação, salvo o ciclo que não se interrompeu de nomeações políticas, e aí sim, no mau sentido da palavra, no campo da regulação. Isso,
agrava o conjunto de desafios que qualquer país, mesmo rico, industrializado e desenvolvido, tem para criar um arcabouço regulatório. Se já é difícil fazer isso no país da OCDE, por exemplo, se países como a Inglaterra, que investem há 30 anos, desde a Thatcher, na criação de um arcabouço regulatório, enfrentam desafios imensos e não param de refletir sobre o que poderia ser o aperfeiçoamento do seu conjunto de atores regulatórios, o que dizer sobre países em desenvolvimento que têm déficits de infraestrutura dos quais depende, como eu disse há pouco, o desenvolvimento econômico, tem inúmeros desafios, desafios de expansão de redes de todos os tipos, desde redes de ferrovia, rodovia, redes de logística, redes de saneamento básico e por aí vai, a lista não termina. O que dizer de um país como o nosso, que tem esse tipo de relação ambígua, hesitante, desconfiada, cética com a regulação. A gente costuma ouvir, sobretudo entre economistas, e aí isso é uma forma também simplificada de dizer o que é regulação ou para que ela serve, que a regulação serve para corrigir falhas de mercado, é assim como, em geral, usualmente se diz o que é regulação e para que ela serve. Ela tem a função de corrigir certas falhas de mercado, porque para certas coisas o mercado não funciona, então vamos usar o regulador. Aí vem a lista das conhecidas falhas de mercado, e eu acho que isso é um jeito empobrecido de dizer o que é regulação, porque a regulação é muito mais do que um tipo de racionalidade econômica, microeconômica de correção de falha de mercado. A regulação tem que ser entendida como uma política de Estado, que transcende as ideologias dos governos de plantão, considerando a premissa que me parece não ser questionada em nenhum desses governos que nós tivemos nesses 20 anos, de que essas privatizações aconteceram. Ninguém está querendo reverter privatização, ninguém está querendo reverter esse conjunto de novos papéis que se atribuiu ao Estado depois dessa agenda de liberalização ter acontecido. Ou seja, se nós não estamos discutindo isso, se nós não estamos pensando em reestatizar, pelo menos não tudo que foi privatizado, e se nós não estamos pensando em mudar um certo paradigma de organização do Estado brasileiro, então a única coisa que sobra é uma reflexão importante sobre como fortalecer a regulação. E a regulação não é, de novo, sinônimo de uma agenda neoliberal, necessariamente, embora possa ter sido, em alguns casos, identificada do ponto de vista cronológico com um processo, por vezes, radical de liberalização, mas não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Se você fala no mundo anglo-saxônico em regulation é Estado forte, não é Estado fraco. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a esquerda não entendeu. Tem um preconceito enorme com regulação, como se fosse uma coisa do mercado. Não é. Tudo depende de como você estrutura isso. Então, entre muitos, alguns desafios se abrem, e eu, na falta de uma expressão melhor, chamo o guarda-chuva desses desafios como um conjunto de desafios que envolvem um investimento institucional, uma empreitada de longo prazo no campo da regulação. Eu não tenho tempo para isso, eu não quero estourar o tempo que me foi atribuído para poder ouvir a Mariana, o Mário e todos que estão aqui, mas existem vários desafios envolvendo o equilíbrio entre estabilidade, as regras não podem mudar toda hora, isso é ruim para a regulação, mas é importante que elas possam mudar ocasionalmente, há janelas de oportunidade para isso, então a regulação se equilibra entre estabilidade e previsibilidade de um lado, e de adaptação e ajuste e correção de rota do outro lado. A regulação enfrenta desafios que têm a ver, sobretudo, com o mundo com o qual nós somos familiarizados, que é o mundo do direito, porque a regulação ainda se ressente do que eu considero a prevalência de certos cânones anacrônicos do direito público, do direito administrativo e econômico brasileiro. Só para dar um exemplo, nós estamos na expectativa de que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação direta de inconstitucionalidade na qual vai se discutir em que medida uma agência como a Anvisa pode proibir que fabricantes de cigarro vendam cigarros com cheiro de menta, cravo e coisas que o valha, e que tenham nos seus rótulos palavras como light. Isso foi algo que a Anvisa tentou proibir.
A indústria, evidentemente, reagiu, dizendo que isso extrapolaria o poder normativo das agências, porque isso não está previsto em lei. E o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar isso. O que está em jogo, em última análise, é o próprio poder normativo das agências. Existe uma tese jurídica, que eu considero anacrônica, que diz que o regulador não pode fazer lei, que se uma regulação de risco à saúde não está prevista explicitamente na lei a ponto de permitir que uma proibição desse tipo de cigarro seja feita, então o regulador não poderia fazê-lo. Não existe falácia maior do que acreditar que o regulador não legisla. Ele legisla entre aspas, mas ele legisla. Qualquer regulador faz direito. Isso o direito público, apenas para dar um exemplo, são vários, não percebeu ainda, e a gente continua criando ficções e problemas em torno de incompreensões desse tipo. Então, entre empiria e teoria, nós temos desafios teóricos no campo do direito que nos incomodam, para não falar dos vários déficits digamos, econômicos e relativos a investimentos no campo da regulação. Eu, de novo, não quero me delongar e talvez tenha me preparado para falar mais do que o meu tempo permite, então não vou desenvolver isso aqui, não. Vejo que existem problemas tentando desdobrar essa agenda de desafios de construção e investimento institucional, tanto no campo da efetividade, quanto no campo da legitimidade do funcionamento das agências reguladoras, problemas de análise de impacto, problemas que eu mencionei há pouco sobre poder normativo, existe uma discussão sobre os limites da autonomia, essa independência ela é garantida no papel, na lei, mas na prática essa independência é todo o tempo enfraquecida e mitigada, os reguladores estão a todo momento desafiados do ponto de vista da sua margem de manobra, os orçamentos dos reguladores estão contingenciados, as agências estão depauperadas, estão enfraquecidas, as agências reguladoras estão literalmente sem dentes, não é de hoje, para fazer o que elas têm que fazer. Isso é um contrassenso dos mais gritantes. Como é que você investe na criação de um arcabouço regulatório, depois você enfraquece a regulação que você mesmo criou para cuidar dos mercados que você privatizou? O que pode ser pior do que um monopólio público ineficiente? Me parece que a única coisa pior do que um monopólio público ineficiente é um monopólio privado monopolista que extrai renda dos consumidores, sobretudo os mais pobres, agravando a desigualdade e, enfim. Problemas de legitimidade têm a ver com canais de participação, esses canais estão obstruídos, esses mecanismos pelos quais as pessoas participam da regulação são para inglês ver. Quem estudou isso, não fui eu, mas vários colegas e alunos estudaram procedimentos de consulta pública nas agências reguladoras e, de fato, isso é um procedimento ou é algo que se faz apenas para cumprir tabela, também não tenho tempo de entrar nisso. Os tribunais brasileiros têm uma jurisprudência totalmente errática sobre o papel do juiz na revisão judicial dos atos regulatórios, não tem precedente claro sobre isso, você não consegue explicar para alguém que te pergunta como é que é o posicionamento do judiciário brasileiro em relação à regulação, porque não tem regra, como em vários outros campos, cada juiz diz uma coisa e não existe uniformização nenhuma dessa jurisprudência, desses entendimentos, o que é de fato, o que é de resto, a cara da nossa jurisprudência, se eu puder fazer esse exagero aqui. Nós não conseguimos criar cânones jurisprudenciais em assunto nenhum, quase nenhum. Enfim, para não falar de todos os problemas de equilíbrio entre eficiência e equidade, estou me referindo ao grande desafio da universalização do acesso ao serviço público. Enfim, para terminar, eu, sem ter nenhuma pretensão de resolver esses problemas, seria, no mínimo, ingênuo, para não dizer arrogante, querer fazer isso aqui, ou mesmo com mais tempo. O que eu proporia é uma reflexão provocativa e dicotômica, e binária e um pouco caricata, como eu disse no início, sobre o que poderia ser uma agenda crítica da regulação. Isso está num artigo, depois posso com calma passar para vocês, se quiserem, mas eu tento criar essas dicotomias e dizer que existe uma coisa mais ortodoxa, que é a regulação tal como a gente aprende nos manuais, e uma regulação que talvez pudesse ser mais alargada e mais identificada como uma política de Estado, como uma política pública levada às últimas consequências, levada a sério, que é o que eu estou chamando de uma heterodoxia. Hoje em dia essa palavra tem uma conotação pejorativa, mas eu quero resgatar o significado não pejorativo, o significado bom da palavra heterodoxo aqui. Em vez de teoria geral, uma teoria em reconstrução, em vez de mera correção de falhas de mercado, é a ideia de regulação como uma política pública, ao invés de
melhores práticas e transplantes de modelos ou cópias baseadas no que deu certo em outras partes. Isso é uma agenda muito importante para a Mariana, eu sei que ela vai falar disso, entre outras coisas. Experimentação, aprendizado autoconscientes, em vez da dicotomia, comando e controle e incentivos, a ideia de uso seletivo de instrumentos, e por aí vai. Eu acho que não faz sentido ficar lendo, mas, enfim, eu acho que existe aqui uma possibilidade de discussão teórica com implicações concretas e aplicadas e empíricas para quem quer trabalhar com regulação, para que a gente possa entendê-la como uma coisa que tem contexto, que está situada no tempo, no espaço, na geografia, mas que tampouco é uma jabuticaba, né? Se de um lado não é uma jabuticaba, de outro lado também não é algo que se importe de forma acrítica e mecânica de outras partes. Em outras palavras, só para terminar, o que me parece é que existe uma agenda extremamente promissora, tão promissora quanto mal explorada, quanto ignorada, que é essa agenda que eu estou chamando aqui, de novo, na falta de expressão melhor, de agenda crítica da regulação, que passa por elementos de economia política, que passa pela consideração de que a regulação é um processo político, não é um processo puramente técnico, de que os reguladores não devem ser vistos como autômatos ou como pessoas puramente técnicas, como se eles e elas, os reguladores, estivessem insulados da política. Ao contrário, eles estão fazendo política, portanto, em vez de negar e ignorar isso, é melhor controlar isso, é melhor influenciar positivamente, no sentido de alargar o debate e escancarar que se trata, de fato, de um conjunto de decisões políticas, evidentemente balizadas por critérios e parâmetros técnicos, mas, enfim, é uma agenda menos microeconômica, menos neoclássica, é uma agenda de economia política da regulação que se preocupa com a construção desse edifício institucional cuja escolha de fazer e de erguer e erigir nós fizemos há 20 anos, mas não passamos dos... eu ia falar que nós não passamos dos fundamentos do edifício, mas a gente sequer passou da limpeza do terreno no qual a gente vai construir. Talvez esteja pegando pesado, mas, enfim, a gente fez muito pouco em relação à construção desse edifício jurídico e institucional da regulação, entre outras coisas, porque nós, juristas, temos limitações severas. A gente pensa a regulação do setor elétrico, do saneamento, das telecomunicações. É importante, óbvio, pensar setorialmente, mas é importante pensar que a regulação, como eu disse, é uma política de Estado que deve ser valorizada como condição para que certos investimentos deslanchem, para que o Estado brasileiro se capacite, e para que a própria capacidade de formulação de um planejamento integrado e sistêmico para o campo da infraestrutura brasileira, para o campo financeiro, quando se pensa em regulação financeira, para todos os campos regulados, seja recuperada. Eu acho que existe uma possibilidade que eu quero crer de forma otimista, que pode ser resgatada, que é a relação virtuosa entre o regulador e o Ministério, que é, em tese, o respectivo formulador, como eu dizia no início, da política pública que baliza a regulação. A regulação é uma política pública balizada por um outro conjunto mais amplo de políticas públicas que vem do governo federal. Esse cordão umbilical não pode ser cortado, ele tem que ser enxergado na sua complexidade. Eu acho que eu preciso parar, porque já falei muito e não quero atrapalhar o desdobramento, quero muito ouvir vocês, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me dão por estar aqui e parabenizar a FGV por esses 10 anos tão bem-sucedidos de um mestrado tão bacana. Vou falar uma coisa imprópria, que é a seguinte: a gente vinha roubando os mestrandos de vocês lá na São Francisco, porque eles não tinham doutorado para fazer aqui. Que bom que a gente não vai poder fazer mais isso e os mestrandos vão poder ficar aqui. Isso, para nós, lá do outro lado da 9 de julho, vai ser muito bom, porque o que eu acredito é que a minha instituição, a Faculdade de Direito da USP, só vai mudar para melhor, espero, se ela tiver concorrência, no bom sentido da palavra, como essa que está sendo criada aqui. Então, fico muito feliz, ainda que por razões competitivas. Falo isso, de novo, como um amigo dessa instituição que eu aprecio e que me dá muito prazer estar aqui. Obrigado, gente.